Num quarto escuro, 4 mercenários caem mortos no chão, fazendo com que Andy pense em todas as vezes em que ela morreu e se pergunte se esta é a última vez. Tudo começa um dia antes em Marrocos, quando Andy se encontra com Booker para conversar sobre um possível novo trabalho para eles. Andy hesita porque não quer mais lutar, mas Booker a convence a pelo menos voltar ao hotel e ver os outros. No caminho, Andy percebe algumas garotas tirando uma foto que a inclui acidentalmente. Então ela inventa uma desculpa para pegar o telefone e apagar todas as evidências de sua presença. No hotel, eles se reúnem com o casal Nick e Joe depois de muito tempo. Todos querem aceitar o trabalho, mas Andy ainda está hesitante porque não confia em Copley e eles têm uma regra de nunca trabalhar novamente para o mesmo empregador. No final, eles a convencem a ir com Booker para ter uma reunião com Copley apenas para ver o que ele tem a dizer. Mais tarde, Andy e Booker sentam-se do lado de fora de um café enquanto Nick e Joe observam pela janela do hotel, apenas por precaução. Copley chega e explica tudo. Ele decidiu fazer uma pausa na CIA quando sua esposa ficou doente, mas quando ela morreu, ele não conseguiu voltar. Atualmente ele paga por esses tipos de trabalhos e quer que a equipe deles faça este. A missão seria salvar alguns reféns no Sudão do Sul, e quando Copley menciona como eles poderiam fazer uma grande diferença, Andy finalmente aceita. Depois, a equipe voa para o Sudão do Sul e espera a noite cair para atacar. Eles matam silenciosamente todos os guardas do lado de fora um por um, e depois se infiltram pela cerca para matar mais alguns. A porta do prédio é destruída com um pequeno explosivo, mas quando entram, ficam chocados ao descobrir que não há reféns. Andy percebe que foram enganados antes que um grupo de soldados entre na sala e abra fogo, fazendo a equipe cair no chão com sangue se espalhando ao redor deles. Pensando que a equipe está morta, os soldados viram as costas, mas logo os corpos da equipe começam a se curar rapidamente e até expulsam todas as balas. Os 4 se levantam rapidamente do chão e matam todos os soldados com uma variedade de técnicas de luta, sem se importar se machucam no processo. Tudo isso é visto por Copley através das câmeras de segurança, o que Andy percebe Na manhã e destrói. Seguinte, a equipe enterra suas roupas ensanguentadas na areia e discute suas opções. Andy diz que eles têm que encontrar Copley e matá-lo porque ele conhece o segredo deles. São guerreiros centenários com habilidades regenerativas que trabalham como mercenários para ajudar as pessoas. Mas depois que encontrarem Copley, ela decidiu que não lutará mais pelo mundo. Enquanto isso, no Afeganistão, a soldado Nili das forças americanas está em uma missão para verificar um grupo de mulheres que podem estar sendo mantidas como reféns pelo inimigo. Quando ela os encontra, eles a enviam silenciosamente na direção do homem, e Nili entra no prédio com sua equipe, atirando rapidamente no homem no peito. Em seguida, Nili se aproxima para verificar o corpo, mas o homem corta sua garganta. Um colega de equipe corre para cobrir o ferimento de Nili, mas ela ainda morre. Nesse momento, a equipe está dormindo em um trem e começa a ter sonhos de Nili sendo morta, enquanto na tenda médica, Nili está viva e sonhando com a equipe em troca. A equipe acorda e percebe que esses sonhos significam que há outra pessoa como eles, o que frustra Andy porque ela quer resolver isso rapidamente. Os outros têm que convencê-la de que isso é um sinal e eles precisam encontrar Nili, então Andy diz que irá fazer isso enquanto eles trabalham para rastrear Copley. Eles concordam em se encontrar na França mais tarde. De volta a Nili, ela percebe que seus amigos estão desconfiados dela agora porque ela nem sequer tem uma cicatriz do ferimento. O incidente é relatado e os superiores decidem enviar Nili para a Alemanha para alguns testes. Uma Nili chateada volta para sua tenda e seu humor piora quando ela descobre que seus amigos já embalaram suas coisas. Na Inglaterra, o executivo farmacêutico Merrick faz uma apresentação sobre pesquisa com células-tronco, dizendo a um público rico que ele tem a tecnologia para acabar com doenças humanas e prolongar nossa vida, tudo o que ele precisa é de investimento. Depois, Merrick se encontra com Copley, que lhe mostra as imagens da equipe de Andy voltando à vida. No entanto, Merrick não está satisfeito, explicando que precisa de provas concretas porque as pessoas pensarão que o vídeo foi editado. Ele precisa que Copley os capture e os traga até ele. Enquanto Nili espera por um helicóptero para buscá-la, Andy intervém e nocauteia todos os guardas antes de fazer o mesmo com Nili. Momentos depois, Nili acorda no porta-malas de um veículo militar dirigido por Andy e imediatamente tenta escapar chutando para fora. Nili cai no chão e Andy para de dirigir para ir atrás dela, então Nili tenta fugir, mas Andy a impede atirando na parte de trás de sua cabeça. Em seguida, Andy espera que Nili volte à vida e Nili responde esfaqueando o ombro de Andy. Andy não se incomoda e diz a ela que se quiser respostas, terá que ir com ela. Depois Andy e Nili pegam um avião para a França que está atualmente participando de uma operação de tráfico. Andy liga para a equipe para informar que conseguiu a garota, mas eles ainda não têm informações sobre Copley. Antes de partirem, Andy destrói seu telefone. Então ela conta a Nili sobre sua equipe e o fato de que eles não sabem porque são imortais, mas Nili não acha essas respostas vagas muito satisfatórias. Depois que Andy adormece, Nili amarra a cadeira e aponta uma arma para a cabeça do piloto para fazê-lo voar de volta. Quando Andy acorda, ela fala com o piloto em russo, dizendo-lhe para fingir que está morto para distrair Nili.
Andy finge atirar no piloto, e o avião começa a cair. Com muito mais anos de experiência, Andy vence facilmente e inflige graves ferimentos a Nili para acalmá-la. Enquanto a garota observa seus ferimentos se curarem sozinhos, Andy finalmente a convence a colaborar. Mais tarde, na França, eles se encontram com o resto da equipe em uma antiga igreja abandonada, onde jantam e Nili aprende mais sobre a equipe. Booker tornou-se imortal no século XVIII, Nick e Joe eram inimigos nas cruzadas, e Andy diz que é a mais antiga, mas não se lembra de sua idade real. A equipe também conta a Nili que é possível para eles morrerem, mas é muito raro. Depois, todos vão dormir, exceto Andy, que fica em uma cadeira na sala de estar. No meio da noite, Nili tem um pesadelo que acorda todos. Ela explica que viu uma mulher em um caixão se afogando no mar, e a equipe diz a ela que era Kim, outra imortal que costumava lutar ao lado de Andy. Naquela época, elas estavam tentando libertar mulheres acusadas de bruxaria, mas foram pegas e acusadas de bruxaria. Logo a cidade percebeu que elas não podiam morrer, então fizeram um plano especial. Separaram as mulheres e trancaram Kim em um caixão de ferro, que foi jogado no oceano. Desde então, Kim está se afogando repetidamente, revivendo e morrendo novamente para sempre. Chateada com essa história, Nili corre para fora, e Andy a segue para dizer que todos eles têm um ao outro. De repente, ouvem-se os soldados de Copley chegando. Enquanto Copley assiste a tudo de uma van de vigilância, as mulheres voltam para dentro e descobrem que Joe e Nick desapareceram e Booker foi explodido por uma granada, o que leva um tempo para se curar. Então Nili espera com Booker enquanto Andy vai atrás dos soldados. Mais uma vez, ela entra na luta sem se importar em se machucar e derrota todos em segundos, o que faz Copley fugir com medo. Depois que tudo acaba, o grupo empacota suas coisas e vai procurar um esconderijo. Enquanto isso, Joe e Nick acordam em uma van cercada por soldados que zombam deles por serem um casal e os mantêm separados quando tentam se beijar. Em breve, a van os leva para um aeroporto, mas quando as portas se abrem, é revelado que Joe e Nick mataram todos enquanto ainda estavam algemados. Copley os coloca em um avião para a Inglaterra e os leva para ver Merrick, que os esfaqueia por diversão enquanto explica que os submeterá a experimentos até descobrir como prolongar a vida humana. Em seguida, Nick e Joe são sedados e enviados para um laboratório, enquanto Merrick exige que Copley os traga os outros também. De volta a Andy, ela, Booker e Nili se abrigam em uma mina abandonada, onde Nili fica chocada ao encontrar todos os tesouros antigos e obras de arte originais que eles esconderam lá. Enquanto Booker conta a Nili sobre seus filhos mortos e a dor de viver para sempre enquanto seus entes queridos morrem, Andy percebe que seus ferimentos não estão cicatrizando. Ela deixa a mina para dirigir até uma farmácia na cidade, onde compra suprimentos médicos e fica surpresa quando a atendente oferece ajuda para curar seus ferimentos nos fundos da loja. Quando Andy pergunta por que a mulher está ajudando um estranho sem fazer perguntas, ela diz que espera que Andy passe o ato de bondade para outra pessoa amanhã, o que faz Andy pensar nas pessoas que perdeu. No laboratório de Merrick, Joe e Nick estão presos a cadeiras enquanto os médicos continuam tirando amostras. Copley aponta que Merrick tem todas as amostras que ele poderia precisar, então não precisam mais manter a dupla como refém, mas Merrick diz que fará o que quiser e não vai parar até obter resultados. Nick tenta dizer ao médico que as pessoas fizeram os mesmos experimentos com eles no passado e nunca funcionou, mas o médico ignora. Algum tempo depois, no meio da noite, Nili acorda de um pesadelo ruim e decide sair para tomar ar fresco. Ela encontra Andy mexendo em seu telefone, e Nili compartilha algumas histórias sobre sua família, mas Andy tristemente não se lembra da dela. Em breve, Booker se encontra com elas para dizer que encontrou a localização de Copley, e elas partem imediatamente. Quando chegam ao endereço, Booker sai para investigar a área. No entanto, Nili anuncia que não quer ajudar, dizendo que quer passar o máximo de tempo possível com sua família antes que seja tarde demais. Andy decide deixá-la pegar o carro, apenas pedindo para ela se livrar das outras armas no caminho. Quando ela está longe o suficiente, Nili abre o porta-malas e percebe que Andy pegou as balas erradas para sua arma. Na instalação, Andy e Booker se infiltram e vão para cima procurar Copley. Eles imediatamente o rendem, mas de repente Booker choca Andy atirando nela de lado e a imobilizando. Ele explica que os armou de propósito porque quer que Merrick descubra alguma maneira de matá-los para que não tenham mais que sofrer, e Copley quer a cura que poderia ter salvo sua esposa. No entanto, quando Booker percebe que Andy não está se curando, começa a entrar em pânico. Logo, um grupo de guardas entra e imobiliza Andy e Booker, e Copley protesta, apontando que não acredita que Andy sobreviverá a quaisquer testes. No entanto, Merrick não se importa e ordena que os guardas levem Andy e Booker para a mesma sala de testes onde Joe e Nick estão presos, exigindo resultados. Enquanto isso, Copley é repentinamente encurralado por Nili, que demonstra seus poderes para que Copley explique o que está acontecendo. Ele diz a ela que passou anos pesquisando sobre a equipe e aprendeu sobre todo o bem que eles fizeram para a humanidade. Copley também diz que pensou que trazer a equipe para esses testes ajudaria o mundo, mas percebeu que estava errado. Em seguida, Nili convence Copley a levá-la até a equipe.
Momentos depois, eles chegam ao prédio de Merrick e Copley concede a Nili acesso. Ela chega aos andares superiores e é imediatamente baleada, mas se recupera rapidamente e começa a atravessar todos os guardas, matando-os até encontrar a sala certa. Nili liberta seus amigos e diz a Andy que viu todo o seu trabalho, confirmando que ela definitivamente tem algo pelo que lutar. Nick e Joe estão furiosos com Booker por sua traição, mas Andy aponta que agora não é o momento de discutir sobre isso. Depois, a equipe avança pelo prédio enfrentando os guardas enquanto fazem o possível para proteger Andy, mas ela rapidamente prova que ainda é uma guerreira incrível mesmo que não seja mais imortal. Após serem atingidos por uma bomba, Andy espanca um homem até que ele confessa a localização de Merrick. No entanto, quando chegam ao escritório de Merrick, está vazio, e eles percebem que o elevador está descendo. Os homens vão atrás de Merrick enquanto Nili fica com Andy. Infelizmente, o elevador descendo foi uma armadilha, e Merrick aparece de repente com um machado. Copiando o truque do avião, Nili finge atirar em Andy, que rapidamente pula nas costas distraídas de Merrick para pegar seu machado e acertá-lo antes de Nili derrubá-lo. Eles quebram a janela e caem em cima de um carro, o que os mata. Logo, os homens chegam para ajudar Nili, e assim que Andy se junta a eles, eles saem juntos antes que a polícia chegue. Algum tempo depois, Booker espera do lado de fora enquanto a equipe almoça e discute qual será a punição de Booker por sua traição. Nili o acompanha e diz que eles têm feito arranjos para simular sua morte e dar à sua família um encerramento. Depois, o grupo confronta Copley para informá-lo que sua punição será trabalhar para eles conseguindo empregos e deletando todas as evidências de sua existência. 6 meses depois, na França, Booker retorna ao seu apartamento e fica chocado ao encontrar Kim lá. Curte e segue para trazer mais conteúdos como esse. Obrigado.